Agora eu preciso chamar o Júnior Oliveira, porque a semana começou triste com a divulgação das imagens. A gente tem o vídeo aí, por gentileza, para colocar para o pessoal, só para o pessoal ficar ciente do que nós estamos falando. Esse crime que você vai ver nessa imagem agora foi registrado neste fim de semana na cidade de Iturama. Uma morte cruel, covarde, assassinos frios que mataram o homem na frente do próprio filho. Como é menor de idade, a imagem está borrada, mas esse menino entra em desespero, não sabe o que fazer. No momento em que os bandidos fogem, ele ainda consegue acionar o socorro. Ajudou o trabalho da polícia militar. Foi o menino que teve que se transformar em homem de uma hora para outra. Afinal de contas, no meio daquela situação, era só ele para tentar salvar o pai. O que está por trás desse crime ainda é investigado. Mas a polícia militar conseguiu algumas informações que podem ajudar a esclarecer o que está por trás de uma cena tão chocante, de um crime tão bárbaro. O Júnior Oliveira está ao vivo na cidade de Iturama. Ele conversou com os policiais que trouxeram algumas informações, não é, Júnior? Informações essas que podem ajudar no processo de investigação, mas é uma cidade toda chocada com tamanha violência registrada aí no município. Boa noite para você. Exatamente, Luciana. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Cidade Alerta Minas. A imagem é chocante, né? Como a gente já mostrou aí no programa, a gente vê no vídeo aí que os dois veículos aparecem na imagem. Primeiro, o veículo dos suspeitos, depois a vítima para ao lado do carro dos suspeitos, logo em seguida estaciona. Um dos suspeitos desce do carro, a vítima também. Eles até se cumprimentam ali, conversam um pouco, a vítima dá um indicativo, parece mostrar em direção ao carro dele. Aí ele é atraído, Luciana, para o banco do passageiro, onde está o segundo suspeito. Esse segundo suspeito até abre essa porta e a partir desse momento é quando acontecem os disparos. Segundo a polícia, a gente vê aí no vídeo também que são vários disparos, pelo menos 3 disparos atingiram essa vítima. O homem tenta correr, cai e logo em seguida ele recebe mais um disparo do atirador. A gente percebe no vídeo, é um momento também muito dramático aí, é que o filho da vítima sai do veículo, vê toda a cena, tudo o que acontece, desesperado esse menino, ele se esconde dentro do veículo novamente, ele sai, retorna, se esconde no veículo com medo, né, ouvindo os disparos, vendo que o pai naquele momento ele estava sendo atingido por vários tiros, e aí essa criança fica desesperada, se agacha ali, se abaixa próximo ao veículo, na parte de trás, fica pedindo por ajuda. A gente percebe no vídeo também o momento em que passa uma caminhonete, esse motorista, não se sabe se ele percebeu ou não o que estava acontecendo, mas fato que esse motorista não para ajudar, essa criança fica desesperada, o vídeo não mostra, mas logo em seguida essa criança que tem 10 anos, segundo a polícia militar, consegue pedir ajuda. A vítima, o pai do menininho aí, é o Edson José Maia, de 38 anos, conhecido aqui na cidade como o Edinho. Nós conversamos mais cedo, chegamos agora há pouco aqui na cidade, mas conseguimos informações com a polícia, entrevistamos aqui um aspirante da Polícia Militar que deu detalhes pra gente da cena que os militares encontraram no local. Chegaram e viram a criança ali desesperada, pedindo por ajuda ao ver o pai caído no asfalto. Vamos ver o que tem para dizer aí a polícia sobre o atendimento a essa ocorrência. Logo após receber a ligação pelo 190, a viatura deslocou para o local, a viatura tático móvel. Chegou lá, a vítima ainda estava caído. Logo depois chegou o corpo de bombeiro, que prestou socorro para o cidadão, que ainda apresentava sinais vitais. E a criança estava lá desesperada, né? Nisso os militares já fizeram o acolhimento dela, aquele primeiro atendimento ali, enquanto os bombeiros faziam o socorro do cidadão atingido. Mas infelizmente já chegou no pronto-socorro já sem os sinais vitais. Ainda no local, a polícia conseguiu informações sobre os suspeitos que participaram aí desse crime, dessa execução, na verdade, porque
em primeiro momento, a polícia já conseguiu identificar que se tratava de uma execução, principalmente depois de assistir às imagens. Depois de pegar informações com testemunhas, a polícia conseguiu identificar os suspeitos que fugiram por uma rodovia sentido ao estado de São Paulo. Esses dois suspeitos, que têm 35 e 41 anos, foram presos. Um deles, o rapaz que fez os disparos, o motorista do veículo que fez os disparos, para a polícia teria confessado o crime. A princípio, nos primeiros levantamentos, parece que a vítima já era, mas o autor já eram conhecidos. Dá pra gente observar no vídeo ali que eles cumprimentam antes, iniciam uma discussão amistosa ali e de repente o cidadão saca a arma e atinge a vítima, cujos motivos ainda estão sendo levantados, mas a princípio aí, em entrevista preliminar aí com o autor, um dos autores, ele disse que tinha sido ameaçado, parece que a vítima tinha pulado o portão da casa dele, do irmão dele, e ameaçado eles, motivo pelo qual ele teria praticado esse crime. Mas essa informação a gente está fazendo levantamento ainda, a Polícia Civil vai fazer levantamentos pormenores para verificar se realmente essa é a motivação do crime. Como o policial já adiantou aí pra gente, a motivação do crime, a princípio, ou em princípio, seria porque, segundo aí o suspeito que foi preso, suspeito de 41 anos, a vítima teria ameaçado um irmão dele. E aí a polícia começou a fazer alguns levantamentos com a família também, até mesmo com a criança ainda no local, a polícia tentando naquele momento ali identificar esses suspeitos. Ainda segundo a polícia, os suspeitos e vítima eram conhecidos. Tem um trechinho aí dessa conversa que a PM teve com a criança ainda no local do crime. Segundo o menino, os autores lá, os dois autores já eram conhecidos do pai dele. Tanto que ele falou que a hora que ele desceu do carro, nem se preocupou, né, com a situação a princípio, né? Seria normal, né? Indicação que ele já conhecia antes, era conhecido, mas aí a criança lá acho que foi surpreendida pelo ocorrido lá, né? Do cidadão lá sacar a arma, tirar contra o pai dele no chão lá. E dá pra ver pelo vídeo que ela fica desesperado, não tem como fazer nada, né? Mas não teve nenhuma discussão anterior. Pois é, e a polícia conseguiu prender os suspeitos pouco mais de meia hora depois do crime. Os suspeitos estavam fugindo por uma rodovia a 40 quilômetros aqui da cidade. Foi o momento que as polícias de São Paulo e aqui de Minas Gerais conseguiram interceptar esse veículo, ou seja, fazer um cerco-bloqueio e abordar esse veículo. A arma que teria sido usada no crime não foi encontrada no carro. Agora a polícia vai trazer para a gente detalhes sobre essa abordagem e como a gente já adiantou, um dos suspeitos, que tem 41 anos, assumiu ter atirado na vítima. Logo após o fato, ainda essa criança passou informação que conhecia um dos autores e a Polícia Militar já tinha informação que esses autores têm residência na cidade de Jales. De imediato, o comandante tático móvel aqui já fez contato com as frações de São Paulo. Eles fizeram cerco-bloqueio nas rodovias, né, que acessa São Paulo lá. Foi uma ação muito rápida lá das frações do estado de São Paulo, juntamente com a Polícia Rodoviária. Nesse momento já tinha saído uma viatura do tático móvel aqui de Iturama, no encalço, e eles tiveram êxito em abordar na rodovia que dá acesso a Jales. A Polícia Rodoviária abordou eles e quando a viatura chegou lá, até então eles estavam negando, né? Aí chegou lá o comandante do tático móvel aqui de Iturama, fez as entrevistas preliminares aí, onde foi um dos autores, confessou o crime. São conhecidos no meio policial por suspeita de alguns crimes, mas diante desse fato, né, assim, a Polícia Militar nem entra muito nesse mérito, porque dependendo do cidadão ser infrator ou não, né, foi feito todo o atendimento, todas as diligências para prisão, mas aí a Polícia Civil está fazendo esses levantamentos aí, né, sobre a procedência desses autores, da vítima também, para verificar, né, qual foi a real motivação.
Pois é, o caso, Luciana e telespectador do Cidade Alerta Minas, já foi encaminhado para a Polícia Civil. E a Polícia Militar e Polícia Civil já identificaram aí que os dois suspeitos presos, de 35 e 41 anos, têm várias passagens pela polícia, tráfico de drogas, roubo. E a polícia também levantou aí a ficha da vítima, né, o Edinho, que foi morto no local. Segundo a polícia, ele já foi condenado por alguns crimes, já cumpriu pena e também tem várias passagens pela polícia. Uma outra hipótese que a Polícia Militar e Polícia Civil estão tentando descobrir é se o crime teria sido motivado por acerto de contas. Mas, a princípio, a polícia está trabalhando com essa hipótese aí de ter sido, da vítima ter ameaçado um irmão de um dos suspeitos e por causa disso os suspeitos resolveram cometer esse crime, esse assassinato. Ainda segundo a Polícia Militar, a criança está aos cuidados da família, não seria diferente. A criança de 10 anos, o menininho muito abalado, a gente fica imaginando essa situação dessa criança presenciar o assassinato do pai. Está sendo acompanhado também, ainda segundo a polícia, pela assistência social aqui da cidade. Nós voltamos com você, Luciana. É assustador. E a frieza desses criminosos, para que bandido também daquele nível ali não vai ter coração jamais, né? Mas cometer tudo isso na frente de uma criança, foram embora indiferentes e saíram. E até agora não se sabe ao certo o que está por trás desse crime, porque tudo que a polícia conseguiu apurar foi preliminarmente. Não foi colocado como um motivo exato, não se sabe exatamente o que está por trás. É uma investigação que foi aberta, um caso que está sendo agora sob os cuidados, está sendo agora comandado ali, investigado pela Polícia Civil, que é quem coordena toda essa investigação. E agora muitas pessoas devem ser ouvidas para se descobrir se de fato houve essa ameaça, já que não existiu nenhum registro legal dessa suposta ameaça que o autor teria feito ao irmão de uma das vítimas. Tudo isso vai ser apurado. Daqui a pouquinho o Júnior Oliveira vai voltar a falar com a gente. Nós estamos acompanhando todos os desdobramentos desse caso. A nossa maior preocupação era com o estado dessa criança. Continua sendo com a forma com que esse menino está. Ele que testemunhou a cena mais triste da vida dele e que está extremamente abalado, mas está sob os cuidados dos familiares. A partir de agora, há todo um acompanhamento feito com essa criança que precisa de todo o amparo e de toda a oração de nós que estamos aqui do outro lado, de você que está aí em casa também, porque é um menino que carrega uma lembrança trágica, uma dor imensa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse caso, a gente vai falar com familiares do Edinho, esse homem que foi assassinado na cidade de Iturama, uma cidade que está de luto e está assustada com tamanha violência registrada ali no município. Cidade Alerta Minas volta agora a falar sobre o caso do homem que foi assassinado na frente do filho na cidade de Iturama. O Júnior Oliveira está lá no município e agora acompanhado dos familiares dessa vítima. Uma família que está assustada com tudo o que aconteceu e nem mesmo eles sabem o que estaria por trás desse crime tão bárbaro, né, Júnior? Exatamente, Luciana. Agora nós nos encontramos aqui com familiares do Edson, o Edinho. Vou conversar aqui com o Eduardo que é irmão da vítima. Estava contando pra gente aqui um pouco sobre como tudo aconteceu, esse impacto na família, né? Tá todo mundo realmente as pessoas foram pegas de surpresa, os amigos e familiares pegos de surpresa com esse acontecimento do último final de semana. Agora, Eduardo, me conta como é que tá a família, como é que tá a criança. A gente está bastante abalado, né? Porque é um crime, é uma coisa que a gente não deseja para ninguém. O coração tá doendo, a família toda tá abalada com o acontecido aí do último sábado. A única coisa que a gente pede é que a justiça de Deus seja feita. Fala, como é que tá o filho dele? Tá com a mãe? Tá tendo algum acompanhamento? O filho tá com a mãe, vai passar por tratamento psicológico, porque foi muito forte para ele. É uma criança de apenas 10 anos. Deparar com uma cena difícil daquela, ver o próprio pai morrendo, e fica difícil, né? Imagina se fosse o filho da gente. Aconteceu com meu irmão esse fato inevitável aí. Bom, estava conversando agora há pouco aqui com o Eduardo e com alguns familiares também que estão por aqui, Luciana. O Edinho estava participando de um churrasco na casa de uns amigos, em um sítio, né, que fica aqui próximo, um rancho que fica aqui próximo à cidade.
e aí estava com a esposa, com o filho e resolveu vir até a cidade para tomar um banho. E a partir daí ele iria voltar lá para o local e para resolver algumas coisas. Foi nesse meio tempo que tudo aconteceu. Ele estava num ambiente familiar, com o pessoal lá, com os amigos, e de repente receberam a ligação lá sobre o que havia acontecido. Foi assim, eu até não moro aqui na cidade, por coincidência de tudo que aconteceu, eu estava fazendo um serviço aqui, e aí ligaram para mim, avisando que meu irmão tinha sido baleado. Aí quando eu cheguei lá no pronto-socorro, eu perguntei se tinha dado entrada um baleado, aí já me deu notícia na hora que ele tinha vindo a óbito. Então eu já tinha chegado no hospital morto. E aí foi muito difícil, né? Aí chegou lá, vocês receberam essa informação. Agora um outro detalhe, nesse dia, que informação que vocês tiveram com a polícia sobre o que aconteceu, sobre essa motivação? Ainda é uma dúvida para vocês. Pois é, aí a polícia ela vai fazer a parte dela, porque eu não sei nada do que aconteceu. Eu não tenho nem palavra para falar o que aconteceu. Agora vocês estão sem saber o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o porquê. A gente não tem interesse em fazer vingança. Igual eu disse, em primeiro lugar, que a justiça de Deus seja feita. Que ele tem uma mãe também. A mãe dele deve estar horrorizada com o que aconteceu. Então, que a justiça de Deus seja feita. Que ele venha sentir Deus entrar dentro do coração dele, porque a única coisa que a gente precisa aqui nessa terra é Deus fazer a obra na vida da gente. Certo. No início, a gente entrou ao vivo aqui da cidade, Luciana, e a gente trouxe a informação da polícia sobre os suspeitos. E a própria polícia confirmou pra gente que suspeitos e vítima eram conhecidos. Eles eram amigos? Parece assim... Eu não tinha muita convivência com meu irmão, sabe? A gente vivia muito pouco por conta das distâncias, dos lugares onde eu morei, né? Aí me parece que um dos caras que estava junto, pelos comentários que rola, era amigo dele. Aí eu não sei, parece que chamaram ele no carro, eu não tive coragem de ver o vídeo. Não tinha alguma desavença com alguém, algum problema recente? Eu não sei te falar. Não sei te falar da vida do meu irmão pessoalmente, assim, a gente encontrava muito pouco. Quando eu encontrava com meu irmão, a única coisa que eu falava pra ele é do amor de Deus. Pra ele, pra gente finalizar aqui com o irmão da vítima, ele quer fazer um pedido aí para que tudo seja esclarecido, que as autoridades se empenhem. O que a família quer agora é descobrir o porquê que aconteceu tudo isso. Igual eu disse, em primeiro lugar, que a justiça de Deus seja feita. E, em segundo lugar, a justiça dos homens aqui na terra, porque até mesmo o juiz, antes dele estar lá, ele tem Deus acima dele. Então que o juiz julgue essa causa. E que se o vídeo for repercussão nacional, que ela vá até no BAT, vai em outros lugares, porque incita o povo de Deus a orar, a buscar a melhoria para nós mesmos, porque é uma família que foi destruída. Ela foi destruída, mas o único que pode restaurar é o Senhor Jesus. Pois é, Luciana, como a gente já adiantou, esse caso já foi encaminhado para a Polícia Civil. O vídeo que flagrou essa execução, porque a polícia já tá com esse entendimento dessa execução, porque a polícia também foi atrás de testemunhas da região. Algumas pessoas contaram que viram esse carro seguindo a vítima já há algum tempo. Então todas essas informações estão sendo juntadas, testemunhas estão sendo ouvidas, familiares da vítima também estão sendo ouvidas. E os suspeitos foram presos. E um deles, o de 41 anos, que fez os disparos, teria assumido para a polícia. Esses suspeitos foram presos ali quase na divisa com São Paulo, teria assumido esse crime. Então a polícia agora vai seguir a investigação e o que a família quer saber também, nesse caso agora, é qual foi o motivo desse crime aqui na cidade que deu tanta repercussão. Voltamos com você. Obrigada, Júnior. Agradeça por gentileza ao irmão do Edinho pela força em ter conversado com a gente. A gente sabe tamanha dificuldade que essa família enfrenta nesse momento para viver tudo isso e, ao mesmo tempo, passar força para essa criança. A você que acompanha o Cidade Alerta Minas, eu peço que dedique as suas orações hoje a esse menino, porque ele precisa e muito da nossa energia positiva.